Isso não. Hã? Gravar isso não. Grava, tem que gravar. Tudo que a gente faz tem que ser gravado. Meu O Deus. Espírito Santo está aqui anotando tudo. Maravilha, né? Deus, aqui está teu servo, Pai. Usa ele com poder e autoridade nesta terra. Sabemos que os dias estão por findar. Então, Deus, usa ele da tua boca profética. Em nome de Jesus. Que venha o poder de Deus, aperfeiçoa o nosso entendimento e dá vitória. Em nome de Jesus. Eu estou vendo um negócio chegando para você. Viu? O negócio está chegando para você. Mas você não vai entender. Não vai entender. Mas é Deus. Deus no negócio. Amém? Amém. É Deus. Pai do Senhor, irmão, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Mesmo olhando para mim, não me sinto capacitado para falar do amor dele, a grandeza dele. Mas os dias não têm sido fáceis. E essa palavra que hoje eu vou compartilhar aqui com os irmãos tem falado comigo há dias. E eu entendo que essa palavra é totalmente para mim. Que está aqui em João 14, 2. Que ele diz, eu vou ler o primeiro versículo que já diz. Não se turbe, João 14, eu vou ler do 1, um pouquinho mais para frente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu voltar, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo para que onde eu estiver, vós estiveres também. Glórias a Deus. Essa é uma palavra bastante conhecida por todos nós. É uma promessa de Deus para nossas vidas. E sabemos que o tempo não está sendo difícil. E muitos de nós temos perdido essa oportunidade de morar com Deus. Porque os dias, eu falo de mim, alguns momentos eu falo, Senhor, se o Senhor voltasse agora, já era, eu ficaria, porque isso não é uma atitude daquele que verdadeiramente que te ama. Mas eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem nos dado todos os dias, para que nós não erramos o caminho, né? Porque sabemos que as promessas foram feitas e para que nós herdemos a vida eterna com Deus, nós temos que fazer escolhas e decisões, né? E isso não é fácil nos dias de hoje, porque hoje é falado e é dito, tudo pode, é falado de uma religião, a religião tudo pode, a gente tudo, nada vai nos acontecer, isso aí já é falado há tantos anos e nunca aconteceu, não é assim. Mas sabemos que Deus é fiel com a sua palavra, porque Ele sempre falou, né? Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então, meus irmãos, todos os dias nós negociamos com a nossa salvação. Porque não adianta a gente achar que tem 3 caminhos, só tem 2, o céu e o inferno. E não adianta acharmos que o inferno Deus não vai permitir pelo seu amor. Isso dói muito em mim, porque eu sei que tem alguns dos meus familiares que ainda não confessaram a Deus, tem alguns colegas e amigos que não confessaram a Deus. Por mais que nós falamos, não abre a mente, não entende, não compreende. E quando a gente medita, e eu meditei nesses dias sobre a opção daqueles que não vai ao céu, vai ao inferno, meu Deus, isso dói, nós não mensuramos isso, irmão. Tamanha dor é isso. Porque quando eu li aqui, em 2 Pedro 2,17, que fala que o inferno é densas trevas. Meus amados, o que seria densas trevas? Imagine você num lugar tão escuro que você não vê nada, só vai ouvir o ranger e o de dente, só vai regir o quebrantamento das pessoas. Meu Deus, isso dói muito, Senhor. Não nos permita que nós perdemos o que o Senhor tem nos prometido, porque sabemos, Senhor, que os dias não têm sido fáceis, Pai. As escolhas, o mundo, as pessoas, a atitude nos desvia do caminho, tudo podemos, Senhor, e não é assim.
A sua palavra não é negociada, o seu princípio não se negocia. E eu vou mais aqui. Quando a gente olha lá em Salmo 9:17, né, que Deus vai direto e fala, diz, os ímpios, quando fala aqui 9, né, Salmo 9:17, deixa eu até ver aqui, a visão não anda muito boa, mas deixa eu só ver aqui. É uma palavra que Deus já determinou, né? Já determinou aquele que não terá acesso, não tem opção de compartilhar isso com ele, né? Porque, meus amados, nós deveríamos alegrar quando um dos nossos fosse já com a salvação, mas é claro que a gente não se alegra, porque a nossa carne, ela dói, ela incomoda, a saudade, tudo. Se o irmão puder compartilhar aqui, minha vista não está muito boa, é 9:17, né, que fala. Cadê aqui? Salmo 9:17. Então, quando olhamos isso, Deus já determinou, e Deus fala, né, que também outros não darão ao reino do céu. Quem fala isso é Deus. Algumas práticas não vai dar o reino do céu. Isso também está em 1 Coríntios 6:10. Quando eu comecei a meditar, e Deus, pela sua misericórdia, há tempo vem me incomodando com essa palavra, eu creio que é para mim mesmo, porque nos últimos tempos a gente fica nervoso, fica atribulado com a situação, com o sistema, com tantas coisas, mas isso não justifica, porque Deus não entendeu isso na vida de Moisés, porque quando Moisés feriu a rocha, mesmo ele sabendo que aquele povo era rebelde, e aquele povo que Deus queria matar, mas Moisés não entrou na terra prometida, porque não seguiu o que Deus assim determinou. Então aqui em 1 Coríntios 6, começa do versículo 10, meus amados, aqui eu estou lendo a palavra de Deus, e sabemos, está sendo gravado aqui, eu não debato nem negocio prática, cada um sabe o melhor, o que fazer, né? 1 Coríntios 6:10. Ele fala, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é uma prática realmente muito difícil, mas Deus já determinou, isso aqui é a palavra de Deus. Então em algum momento, se nós desviamos ou estamos fazendo alguma dessas práticas, meus amados, precisamos nos corrigir o quanto antes, para que nós não perdemos a nossa coroa, a nossa salvação, porque uma coisa mais preciosa na vida de todos os cristãos é morar com Deus, porque aqui nesse mundo tudo é transitório e passageiro. As palavras de Deus não há de passar e vai se cumprir. E isso, quem está falando é Deus, não sou eu, aqui é a sua palavra. Todos os dias nós somos colocados à prova com relação às nossas escolhas. E não adianta naquele dia a gente se dar por inocente, porque Deus tem tudo isso registrado, Deus tem tudo isso documentado. O que nos entristece é ainda que algumas pessoas que nós amamos, como falamos, ainda não se entregou aos caminhos do Senhor, porque nós temos duas escolhas, né? O momento da morte do corpo e a morte da alma. Agora imagina a sua alma ser lançada no inferno, lá onde o fogo não se apaga, nem de dia nem de noite, numa densa escuridão, que você não vai ver ninguém, e você só vai sentir dor. Ali você chorando dia e noite, uma situação que diz a palavra, será eterna. Não tem tempo para acabar. Aqui nessa vida, a própria palavra fala que nós vivemos leve tribulações. Por que leve tribulações? Os dias não têm fácil na vida de ninguém, todos têm o seu ai, as suas dores, os seus problemas, cada um em sua área, mas é passageiro, porque aqui tudo vai ficar, e muitas vezes aí, muitos, né, vivem até, alguns vai com 30, outros 40, 60, 70, 80, chega até 100, 100 e poucos, mas é leve tribulação. Agora o fato de quando nós fomos sentenciados ao inferno, lá não tem alternativa de arrependimento,
como algumas vezes a religião prega, se acender alguma vela, vai encaminhar. Não tem isso, meus amados. A palavra de Deus, ela não é negociada, ela tem os seus princípios. E Deus deixou bem claro para todos nós que em nenhum momento a palavra dele seria negociada. Não adianta a gente dar jeitinho para agradar um, agradar o outro. Não tem para onde corrermos. Porque também, quando a gente vai em Gálatas, né? Gálatas 5, né? Do 5, 19 ao 21, é semelhante ao 1 Coríntios 6:10. E Deus volta a falar daqueles também que não vão herdar o reino do céu. Então não tem como negociarmos, não tem como dizer que nós não sabíamos, porque a sua palavra é fiel. E eu venho falado, né, venho pensado constantemente nisso. Falei, meu Deus, o mundo não tem dimensão e acredita, né, que não vai existir inferno, né? Que Deus, por seu amor infinito, não vai nos permitirmos o inferno. Ele deixou bem claro, né, que a escolha é nossa, a verdade todos os dias é pregada, ela não é negociada nem tratada, porque eu costumo dizer que a religião não vai nos levar ao reino de Deus. O que vai levar ao reino de Deus é através de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor à sua palavra e à sua promessa. Também não adianta acharmos que a nossa obra, a nossa caridade e por aí vai, isso também vai dar acesso ao reino. Porque eu sou bom, eu não pratico mal, não roubo, não mato, eu ajudo, eu faço caridade, meu amado, isso também não há direito ao reino do céu. Tudo isso, como cidadão, é bom, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo reconheceu que não era bom, e bom era Deus. Imagine nós, que fomos gerados num pecado, permanecemos num pecado, se vamos ter diferença disso. Porque hoje, o que prevalece é a justiça do homem, né? E Deus fala que a justiça do homem é trapo de imundície, ou seja, a minha justiça, o meu senso de justiça, meu Deus, é trapo de imundícia para Deus. Então, todos os dias, meus amados, lembremos dessa palavra, nos convertemos dos nossos maus caminhos, pedimos a Deus que Ele possa nos transformar, porque o reino do céu e o inferno são verdadeiros. E não há um terceiro caminho, só tem esses dois caminhos. É duro dizer, mas alguns dos meus partiu, eu creio que sem salvação, alguns colegas, alguns amigos, e quando eu me lembro disso, eu falo, Senhor, como isso é triste, como isso é doloroso, mas o que podemos falar, o que podemos fazer para que as pessoas compreendam e entendam e não olhem a sua palavra como uma religião, acreditando que o fato de estar todos os dias na igreja, isso ajuda, mas não é tudo. Como que é o nosso compromisso no dia a dia, quando nós saímos aqui da igreja, quando nós estamos aí fora, que cidadão nós somos, o que exemplo nós damos, qual é a nossa referência. Tudo isso eu falo de mim, eu estou falando de mim, como que eu sou dentro da minha casa, junto com a minha família, com todos. Meus amados, nós temos que ser, não ser só bênção aqui no tempo que estamos no culto, mas temos que ser bênção fora dele também. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir e vai ser muito doloroso. Eu costumo até, né, já vi até alguns irmãos que naquele grande dia, né, do céu vai ser uma grande surpresa, né? Até mesmo quando a gente chegar, nossa, eu cheguei. Isso é uma surpresa, glórias a Deus. E quando olharmos, cadê fulano? Não veio. Meu Deus, como que pode? E a gente vai olhar para outro e falar, nossa, você aqui, não acredito. Então, tudo isso é surpresa, né? Porque se nós tivéssemos a chave do céu, nós deixaríamos muito fora e nós colocaríamos outro, né? Mas nós não temos essa permissão, né? Essa permissão só é feita através de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, para nos redimir dos nossos pecados. Então, todos os dias, meus amados, nós temos que meditar na sua palavra. E uma das coisas que verdadeiramente não é só o pecado, mas uma das coisas que nos faz é não conhecermos, porque quando ele fala lá em Mateus 22:9, que nós erramos ou não conhecemos a Escritura. E nós erramos, porque quando chega uma pessoa diante de nós, costuma dizer, olha, há uma reencarnação, há disso. Não há uma reencarnação. Há nós somos ressuscitados, não reencarnados. Porque quando nós vamos para Hebreus 9:27, ele determina e fala, ao homem cabe só uma vida, após disso é morte e sentença. Então não adianta querer agradar
querer falar, querer pregar do amor de Deus. O amor de Deus é ágape, é infinito. Mas uma coisa é certa, a justiça dele também é determinada. Então, nesses últimos dias, nós vamos ser confrontados todos os dias. É triste nós olharmos e ver que a igreja do Senhor, ela já está realmente entrando, né, na apostasia, o amor de muitos esfriando. Eu falo de mim mesmo, né, a iniquidade aumenta, o nosso amor vai esfriando. Porque tinha algumas causas que nos sensibilizavam, nos ajudávamos, mas isso tudo vai esfriando. Mas todo dia a gente vê um escândalo, e a mídia gosta quando há um escândalo que envolve o nome de um pastor, de uma pastora, e isso eles divulgam com muita alegria. Por quê? Porque o objetivo deles é o quê? É derrubar os irmãos na fé. É o que eu falo, de vez em quando eu falo, entre eu e minha esposa, converso e falo, nós não podemos olhar para nenhum líder que leva a sua palavra, não como afronta, nada disso, porque eles são falhos, eles são pecadores como nós somos. Então, uma hora pode acontecer algum problema na vida daquele líder e muitos vão se abater, porque a palavra fala disso também, né? Quando atinge o seu líder, as ovelhas correm. Então, nós temos que estar preparados para com isso. Nós temos que ter a nossa comunhão. E a oração, é como eu falo, muitas vezes eu falo, Senhor, não consigo ter tempo de dobrar o meu joelho, mas quando eu estou num veículo, alguma coisa, estou voltando meu pensamento ao reino. Hoje mesmo foi um dia, como todos os outros, corridos, você mal consegue almoçar. Sempre falei, Senhor, a tua serva confiou, subi no púlpito, falar da tua palavra, não consegui meditar, não consegui orar, não consegui. Meu Deus, como é difícil tudo isso, como eu vou falar do teu amor, da tua grandeza, e com relação a uma decisão tão séria, porque isso, todos os dias nós decidimos qual caminho a gente escolhe, o céu ou o inferno. Isso não há negociação, não há um terceiro caminho, não há nada. É duro dizer isso, é triste a gente falar sobre isso, porque tenho pessoas que eu amo e eu sei que não confessou a Deus ainda. E eu só Deus para fazer um milagre, porque como a própria palavra fala, não é por muito falarmos, mas muitas vezes as pessoas vão se converter pelo nosso testemunho, por ver a nossa vida. A nossa vida é uma referência, todos os dias nós somos referência, nós somos luz da terra e temos que ser. E hoje, por isso que muitos eu ouço falando, e fala mesmo, já ouvi pessoas no meio onde eu trabalho com mercado imobiliário e tudo, com investidores e tudo mais, e as pessoas falam, eu não faço negócio com o pastor, não faço isso. Por quê? Por razão de muitos escândalos, muita situação. E a palavra de Deus, de todas as formas, o sistema quer deixar ela desacreditada. Mas não dê ouvido ao sistema, meus amados, porque tudo isso que você e eu estou passando, é como a palavra fala, é uma leve tribulação. Isso aqui é passageiro. A vida eterna que nos aguarda, ela também é verdade. Vai depender das nossas escolhas aqui que nós fazemos nesse mundo. A escolha de renegarmos a nós mesmos todos os dias, porque a carne, ela pede muitas coisas que confrontam o espírito. Porque a morte do corpo, muito de nós vamos passar. E eu espero que a morte da alma nós não reversimos. A gente possa verdadeiramente todo, como uma família em Cristo Jesus, possamos herdar essa promessa que Deus nos fez. Porque essa é a promessa de Deus, e Ele quer salvar a todos, Ele quer abençoar a todos. Mas como a palavra dele mesmo fala, Ele não pode levar todos por rei. Aí isso vai ser escolha. Não adianta falarmos, porque se falarmos, quem quer ir para o céu? Todo mundo fala, quero ir para o céu. Mas não é só falando, a gente tem que ter decisão e atitude. Porque quando eu meditei aqui em 2 Pedro, densas trevas, meu Deus, eu tentei imaginar na minha mente, fechei os olhos e falei, Senhor, imagine você num local que você não vê ninguém, você só ouve barulho, não faz ideia o que está se passando, e ali você está num sofrimento eterno, uma queimando, enfim, eu sei lá como vai ser isso, no ar de fogo. Não é brincadeira, porque hoje, se nós tocarmos o nosso dedo apenas numa chapa, alguma coisa quente, a gente não suporta. Imagine o corpo todo ali, e isso para a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado pelas nossas escolhas. É muito sério, isso fala comigo, eu estou falando comigo, Deus está falando aqui primeiramente comigo, eu tenho que me converter todos os dias, eu tenho que aceitar Cristo todos os dias,
Primeira coisa que eu fazer pela manhã, Deus, obrigado pela oportunidade, que nesse dia de hoje eu não desvie dos teus caminhos, que eu verdadeiramente, se o Senhor tiver que voltar hoje, o meu nome possa estar escrito no livro da vida, que eu não venha negociar a minha salvação com nada que esse mundo oferece, porque todos os dias é oferecido para nós, para seguirmos o mundo, seguirmos isso. Nós vemos tantos e tantos aí a rede social, tantas as pessoas seguindo outras, seguindo tudo, e poucos querem seguir verdadeiramente a Cristo. E a coisa é séria, meus amados, você pode ter certeza que dentro de uma igreja imensa, se 5 for salvo, é muito. Pode estar certo disso. Eu não falo isso com alegria, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque pela misericórdia de Deus, Deus nos deu uma oportunidade de conviver com uma serva de Deus, uma grande mulher que Deus já recolheu. E Deus nunca via assim, um ser humano para ter tanta intimidade como ela tinha para com Deus. E uma das coisas é isso. Falando nos últimos tempos, dentro de uma igreja imensa, se 5 for salvo, é muito. Então não é brincadeira. Hoje aqui não estamos com tanta gente. Não faço ideia com quantas pessoas nós congregamos. Mas, meus amados, corremos o risco de, infelizmente, muitos de nós que estamos aqui compartilhando, que seria uma alegria todos, né, nós pudéssemos ver, não vamos adentrar. Por alguma coisa, por alguma situação que nós fizemos. E não vamos esquecer disso. Não adianta, Deus não tem ninguém por inocente. Não adianta nós se apoiarmos em religião, ou nada, ou negociando. Nós vemos que até a palavra de Deus fala que até o entendimento seria tirado, porque a gente vê tantas pessoas letradas, instruídas, e vive uma religião, mas não vive o reino. Fala de uma religião, mas não fala do reino. E quando Deus teve a esse mundo, há mais de 2000 anos atrás, ele não trouxe nenhuma placa de igreja ou uma religião. Ele trouxe o reino de Deus. E quando ele chegou aqui, ele foi confrontado pelos religiosos. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos nos tornarmos religiosos, que a gente tenha a sensibilidade de falar do amor de Deus, mas não sermos cansativos, nem pesado com as nossas palavras. Se procurarmos falar com amor, e não por muito falar, porque muitas vezes as pessoas só ouçam falar, nossa, só fala de Cristo, só fala, não, nossa, é a sua referência. Eu falo de mim, eu estou no escritório, pouco falo da palavra de Deus. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Mas quando eu não tenho, eu também não falo. Por quê? Porque eu já vi as pessoas, trabalho com bastante judeus, e os judeus, né, a gente sabe, eles têm lá a doutrina dele voltada a Deus, e eu trabalho com muito, eu vejo eles. Agora começa o ano novo dele, né, e agora tem uns do mau feriado deles, que vai ser segunda-feira, né, que eles fazem um jejum lá de 24 horas, é a redenção de perdão, né, por todos os erros, situações. Eu tenho essa palavrinha abençoada todas, mas é tudo isso. Então, nessa noite, foi isso que Deus nos deu para compartilhar. Então, eu volto a falar, meus irmãos, é muito sério. Medite nas densas trevas. Quando eu li isso aqui em 2 Pedro, meu coração tremeu e eu falei, Senhor, não permita que eu perca a minha salvação por nada que esse mundo, por dinheiro, por posição, por negociação, por nada. Me ajuda a me converter. E, Senhor, não me permita estar nessas práticas que nós vimos aqui e no 1 Coríntios 6, vimos aqui também em Gálatas, vimos aqui no Salmo 9, 17. Meus amados, vamos todos meditar, porque o princípio da palavra de Deus e o reino de Deus não é negociado com ninguém. Nisso nós temos que ter essa certeza. Eu quero agradecer a Deus a minha oportunidade e pedir perdão a Deus se eu falei o que não devia e se eu deixei de falar o que eu devia. Obrigado, que assim Deus possa abençoar todos nós. Sabia que eu estou contente? Até porque, vou falar para você, essa pequena igreja, ela tá andando de acordo com a direção de Deus. Sabe por quê, mano? Ó, eu sou uma pessoa
Eu escuto as mensagens, escuto as orações. E o que eu tenho ouvido e visto é um direcionamento que Deus está dando. E nesse final de semana, teremos o fechamento desse ciclo, nesse domingo agora. Então, louvo a Deus pela tua vida, por todos aqueles que estiveram aqui e falando da palavra de Deus. Porque eu sei que Deus está aqui. Eu tenho certeza. Amém, queridos? Porque se não tivesse, não haveria conexão. Em todas as orações, em todas as pregações, existe uma conexão. Existe uma ligação. Só aqueles que não são espirituais é que não veem. Mas os espirituais, eu tenho certeza, estão enxergando isso. Eu fico agradecido a Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. Amém? Vai em paz, que Deus te acompanhe. Não esqueça, domingo, 10h30, nós teremos o culto. Amém, queridos? Deus abençoe.